Meninas, a gente repercute ainda a Operação Ouro Verde e seus desdobramentos nas 3 fases que foram realizadas tanto pelo Ministério Público, através do GAECO, os promotores que investigam crime organizado, e também a Polícia Militar, que dá apoio às operações. E o que acontece, né? A gente tem explicado aqui, trecho por trecho, até para dar maior condição do telespectador, do ouvinte aqui da Band, entender um pouco melhor como funciona e como funcionou até aqui o esquema. Bom, tem alguns, a gente mostra aqui, né, que foram presas várias pessoas durante as 3 fases e algumas pessoas são citadas e ainda não foram chamadas para depor. Por quê? Porque tem muita gente que pode estar implicada no esquema de desvio de verbas, mas que ainda não foram ouvidas essas pessoas por conta de um foro especial. Então tem gente que foi citada, que tem ali citações em grampos telefônicos e também com alguma documentação que por algum motivo levam a esse ou aquele outro político, mas eles, claro, têm foro especial e, portanto, não fazem parte dessas oitivas da Justiça Comum. A gente tem uma reportagem aqui do Tiago Prudente que ilustra um pouco essa situação e comentamos na sequência. Os relatórios divulgados até agora pelo Ministério Público no âmbito da Operação Ouro Verde não revelam o conteúdo total das apurações. Isso ocorre porque parte do processo corre em segredo de justiça, já que entre os investigados estão políticos com prerrogativa de foro e que não podem ser interrogados e julgados pela Justiça Comum. O principal deles é o prefeito Jonas Donizete, que ainda aguarda a convocação para ser ouvido. Os documentos que de alguma maneira apontam o envolvimento do chefe do Executivo Campineiro no esquema de corrupção que desviou mais de 7 milhões de reais da área da saúde de Campinas estão sendo investigados pela Procuradoria-Geral de Justiça. As interceptações telefônicas também registraram citações a deputados e outros prefeitos que estariam envolvidos nessa estrutura paralela para praticar a corrupção. Uma das escutas flagrou o deputado federal do PSB, Luiz Lauro Filho, sobrinho de Jonas Donizete, fazendo a intermediação do contato do prefeito de Rio Claro, Juninho da Padaria, com o lobista e ex-diretor da Vitale, Fernando Vitor, preso ainda na primeira fase. No entendimento dos promotores, o deputado estava intermediando uma negociação para a Vitale assumir mais serviços na cidade. Estou recebendo um amigo meu de Rio Claro aqui no gabinete. Opa, esse é parceirão, não. O cara aqui das 6 da manhã à meia-noite é prefeito e da meia-noite às 6 ele faz pão. Viu? Falou que já está lá. A gente já está lá como serviços médicos, a gente precisava entrar lá como gestão, a gente precisava passar a lei da OS na Câmara. Entendi. Falou que você vai estar com ele quando? Eu vou estar com ele quando ele quiser, ele que manda. Em uma conversa com o diretor da unidade de saúde já administrada pela Vitale em Rio Claro, Fernando Vitor faz uma avaliação positiva do telefonema com o deputado e o prefeito. Ó, deu certo aquele negócio lá, viu? Deu, lá de Brasília. O Luiz Lauro ligou, conversou com ele lá? Conversou e me ligou na hora, ao vivo. Ó, estamos aqui e tal, entendeu? Em um dos grampos, o lobista e então diretor da Vitale, Fernando Vitor, afirma a um interlocutor que o dono da região de Amparo é o deputado estadual Edmir Chedi e para aprovar contratos na área da saúde, teria que pagar pedágios para ele. Política é assim, bem, Amparo, ela vai procurar saber quem que é o dono da região, é assim que a política faz, entendeu? Aí, o dono de Amparo é o Edmir Chedi. Aí ela vai falar com o Edmir Chedi. Aí você vai ter que pagar o pedágio dele e dela, você entendeu? Só pra você saber. Não, mas então assim, cada região tem um dono. A Procuradoria-Geral ainda não revelou detalhes sobre o andamento das investigações e o teor do que foi apurado. Enquanto isso, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado continua trabalhando nas investigações e revelando a forma que o grupo criminoso desviava dinheiro do Hospital Ouro Verde. Bom, a gente tem uma nota aqui. A assessoria de imprensa do deputado Luiz Lauro Filho disse que o parlamentar não é alvo de investigações nesse ou em qualquer outro caso e que a saúde é uma das principais fontes de atuação desse parlamentar. O prefeito de Rio Claro, Juninho da Padaria, negou as acusações e afirmou que a administração está colaborando com as investigações do Ministério Público. O deputado Edmir Chedi declarou que não possui nenhum envolvimento
com supostos esquemas irregulares para a obtenção de contratos na saúde pública e também disse lamentar ter sido citado injustamente por lobistas e empresários em conversas telefônicas. Quando a gente publica isso aqui, nós não estamos falando que essas pessoas estão necessariamente implicadas. A gente está citando parte dos relatórios, parte do que foi colhido de material pela investigação e que, vez ou outra, na interpretação dos promotores, tem lá alguma ligação. Como essas pessoas têm um tipo de foro que está sendo investigado em um outro tipo de investigação paralela, vamos dizer assim, porque é um foro especial, não temos aqui nem a defesa e nem a acusação contra essas pessoas. É só para ilustrar, porque às vezes o telespectador, o ouvinte, o leitor fala, olha, mas fulano aí foi citado, teve um grampo e vocês não estão falando nada. Então a gente está explicando aqui parte por parte, porque o relatório é complexo, a investigação é imensa, tem muita coisa que aconteceu e que ainda está por ser divulgada e, portanto, é a nossa missão tentar organizar essas informações e passar da melhor maneira possível para o público. Zezé. É isso aí, né? Essa é a nossa... A gente tem como papel também destrinchar tudo. Não é uma coisa simples você catar um relatório daqueles, você ler aquele relatório e você passar isso pro público, né? É complicadinho, especialmente porque também você tem que ter você tem que ter cuidado, você teme que as coisas ali estejam citadas, mas que depois não se desenrolem do jeito que você espera. Tem mais nomes até, né, Sena? Tem mais nomes lá. E nomes bem próximos, assim, bem próximos da administração. E que os próprios vereadores falam, nossa, será que vai chegar nessas outras figuras? Não sabemos, mas tudo indica que sim, né? Aí é um relatório com linguagem técnica também, né, Rose? E que, como a Zezé falou, né, a gente lê o relatório, tem acesso ao relatório e tem que checar, tem que perguntar exatamente ali para advogados, para promotores, para os juízes, de uma forma ou de outra tentar interpretar o que está acontecendo, né? Eu acho que, assim, além de tentar interpretar, é ter o cuidado com a informação. Por exemplo, ontem foi quem depois no Ministério Público foi o Danilo Silveira, que é o dono do laboratório que a mulher do Silvio Bernardim trabalhava. Quando você lê o relatório, né, Zezé, você infere que eles estão sugerindo que houve pagamento de propina, mas sim, eles não escrevem isso. O que eles escrevem assim, por exemplo, o Silvio, ele é dono do laboratório cuja mulher do Silvio Bernardim trabalhava lá, e no período em que esse laboratório teve contrato com a Vitale, ela recebeu uma verba por fora, que não sabe precisar o valor, né, Zezé? Isso. Mas eles não dizem assim, houve pagamento de propina. Eles dizem que, coincidentemente, no período em que o laboratório tinha contrato com a Vitale, que era a organização social que administrava o Hospital Ouro Verde, e que é acusada de desvio público, a mulher do Silvio Bernardim, que é funcionária, recebeu esse dinheiro. Uma outra coisa que se colocar em relação ao dono do laboratório. O laboratório tinha 21 funcionários que era do laboratório e que trabalhava na unidade hospitalar. A Vitale pagava esses 21 trabalhadores e ainda repassava outro valor para a empresa, o laboratório. Só aí seria mais ou menos 400 mil de desvio. É um pagamento duplo. Um pagamento duplo. Então, seriam 400 mil reais. Então, assim, só que o que o relatório do MP coloca, assim, né, é a descrição do fato e da delação, né, Zezé? Ele não diz assim, olha, houve pagamento de propina. Mas quando você lê um negócio desse, o Ministério Público ele vai costurando e você compreende que leva a sugerir, ou pelo menos está assim, olha, é muito suspeito esse recebimento de dinheiro por fora, esse pagamento em duplicidade. Tem um momento, né, que eles falam que eles falam em uma possível quantia de 55 mil reais repassados, né? Mas não escreve, né, claro, a propina, nada é claro. Então a gente tem que tem que tomar cuidado com isso. Mas é isso. Agora o que sim. Ai, desculpa. Imagina.
Não, e a investigação, né, Rose? O que acontece? É o que a Rose justamente está explicando. Existe alguma coisa que foi considerado estranha, uma movimentação estranha. Então, ou seja, tem lá uma quantidade de numerário, um recurso, dinheiro, que tem uma movimentação, uma entrada, uma saída suspeita. Faz parte da investigação, os promotores convocam a pessoa para depor. Como aquela grana que foi encontrada lá na casa do Anésio Corá, que ele falou que foi um negócio de uma fazenda, uma transação, mas aí tem que apresentar nota de compra e venda, aquela coisa toda. Pois é, agora sim, mas aí, por exemplo, Zezé, a Zezé leu também o relatório, nessa história do laboratório, o que eles colocam que existia um funcionário que trabalhava no laboratório. Esse funcionário foi demitido do laboratório. Imediatamente ele foi contratado pela Vitale por um salário maior. Sim. E aí, aí sim os promotores escrevem, eles falam assim, esse tipo de situação dá para entender que havia um conluio entre esses empresários e os agentes públicos para poder fraudar mesmo. Então, nesse caso, eles confirmam essa formação de quadrilha mesmo. Então, assim, gente, a impressão que dá, às vezes, é que a Vitale entrou para poder fraudar, havia participação de todo mundo e essas empresas terceirizadas, pelo menos corroboravam ali para que esse desvio de dinheiro ocorresse. Hoje, o que eu estava falando... Eu acho muito importante hoje, quando a gente começa a falar da Vitale, que ela entrou já com um esquema montado, a gente incluir nessa história toda, gente, a licitação. Uhum. Porque hoje os próprios vereadores reconhecem aquele momento... Que já foi direcionada, né? Em que o André von Zuben, ele, como líder do governo, apresenta Foi uma emenda que ele apresentou? Foi uma emenda. Reduzindo de 5 para 2 anos o período de experiência necessário de uma organização social em outro trabalho grande para poder concorrer aqui na Prefeitura de Campinas. O André von Zuben e a administração, ele certamente, como líder do governo, ele fez isso porque a administração pediu. Ele deve explicações. Vocês não acreditam nisso? Era uma medida sob encomenda. Eu imagino... Para encaixar a Vitale, né? Agora eu fico imaginando... Ele tem que explicar. Agora o que eu fico imaginando, vamos supor a CP. Vamos supor que a CP convoque o André von Zuben para depor, né? Ele vai virar e falar, vocês votaram. Porque todos os membros que estão na CP votaram pela emenda. Olha para você ver que situação. Mas eu acho que, independentemente da Câmara ter votado, ele deve essa explicação para a população de Campinas. Você vê se foi dada alguma explicação na época para ir pela emenda, né? Alguma explicação mais técnica. Foi. Mas agora ele vai ter que dar uma outra explicação, porque foi com base nessa emenda que se pôde contratar a Vitale. E, ao que tudo indica, a Vitale já estava foi preparada para vencer a licitação para poder implantar os esquemas. Então... Tem 2 pontos. O que a Zezé falou é muito importante. Tem 2 pontos que a investigação, o Ministério Público considera já que é ponto... Pacífico, que é a questão do direcionamento da licitação e do desvio da grana, que soma ali mais de 7 milhões até agora. Então, essa grana foi desviada porque os relatórios trazem, além dos grampos telefônicos, de um falando com o outro, olha, vê isso lá, é tanto, a gente cobra tanto e não sei o quê. Então, tem, além da planilha que traz, de fato, que foi pago serviço superfaturado e também auditorias constataram que aqueles treinamentos de capacitação que foram pagos não foram realizados, quer dizer... de fato, uma grana que foi paga, foi montado um esquema para desviar a verba mesmo e para pagar propina para o pessoal que fazia parte do esquema. Então, tem esse ponto onde a investigação já está colocando como certa. Não tem essa discussão de, olha, se. Para o Ministério Público, para a investigação, isso está certo. É uma coisa ou outra quando a gente faz um recorte igual essa reportagem que acabamos de exibir, de que tem pessoa citada que ainda não prestou depoimento, não foi chamado, ainda não está indiciado, não está, não virou réu, etc. E que o esquema, quer dizer, eu acho que essa matéria é importante, para alertar, inclusive,
outras cidades, outras Exatamente. câmaras. Ó, fica ligado que se a Vitale estiver aí no seu município, vai atrás para ver como é que estão sendo os preços, investiga tudo isso. O duro é que os vereadores esperam vir uma denúncia formal para tirar a poupancinha da cadeira, né? Isso Então, em todo o município. porque, vejam vocês, foi o que a gente pediu ontem para o Zé Carlos, né? Para que as câmaras se antecipem. Eu acho difícil, muitas vezes, se antecipar numa coisa assim. Como eu disse, eu acho que é igual jornalista, tem que ter fontes que te sopram agora. Quando tem um caso desse acontecendo... Eu tive a oportunidade de discordar do vereador ontem, aqui, frontalmente com ele. Porque é o seguinte, você não está pedindo para ele verificar quanto custou ali o papel higiênico da escola de não sei de onde. Você tá falando para ele de um contrato, né, de terceirização, que não deixa de ser, de uma OS, de um lugar que já vinha dando problema com a SPDM. Quer dizer, quando tem uma coisa assim que salta aos olhos, fala assim, amanhã privatiza a Sanasa. A Câmara tem que olhar como é que é esse contrato, tem que ver o que está custando, tem que ver quanto está cobrando. Essa é a obrigação do vereador. Né? Porque da mesma forma que alguém levantou a lebre, o vereador poderia ter levantado a lebre. Assim, o que eu penso, Sena, é que, por exemplo, eu não saberia, mesmo que se alguém não soprasse para mim, tipo, o filho do Silvino está ganhando 40 mil, isso é completamente fora do mercado, eu, jornalista, que acompanha essas coisas, não saberia. Alguém tinha que soprar para mim. Porque, de repente, eu ia achar que esse é o preço mesmo de um coordenador de serviço. Eu não estou na área médica. Salário, né? Você entendeu? Salário, sim, mas o preço da ressonância, a gente é só ver quanto que está no mercado. Né? É claro, o cara faz de conta que está ganhando 50, mas recebe lá e devolve 30, porque é igual aquela história do trem da alegria, né? O assessor tem lá, pode nomear um cara até 7 mil reais. Aí contrata um guardinha, paga 500 para ele e fica com 6,5. Aí você vai morrer sem saber se ninguém denunciar. Agora, quando você faz um preço, né, precificação de mercado, de quanto custa... Outra coisa, esse negócio de capacitação. Olha, estamos fazendo curso aqui para... Isso é absurdo. É só ir ver se está funcionando ou não. Dá para ver isso aí. Quando foi esse curso? Onde aconteceu? Quem que ministrou a palestra? Quer dizer, uma coisa que não está tão fora da realidade de descobrir assim. O que eu acho mesmo é que fica todo mundo tranquilo, quietinho, não quer mexer com nada. E quando estoura... Gente, olha, eu tô com uma informação aqui que eu vou checar, mas eu acabei de receber, eu acho que o doutor Silvino de Godoy conseguiu prisão domiciliar. O advogado dele tá falando aqui comigo agora. Puxa vida, que chato. Eu só vou checar aqui, mas Meu provavelmente é isso. Deus, que chato, hein? TJ, com certeza, TJ. É trânsito, hein? Bendito trânsito no Tribunal de Justiça. Bom... mas faz parte, né? Faz parte. Mas duro, viu? É duro. Mas é isso. Deixa eu Agora, é isso, gente.